Amém? Deus é bom. Esse período em que Josué passou por uma transição, né, da liderança, após a morte do seu líder, Moisés. Você conhece bem os relatos, você conhece bem a palavra, e eu creio que você sabe, né, conhece esse livro, e sabe do que ele fala, dessa transição, aonde Josué recebe um comissionamento de Deus, para dar continuidade àquilo que Moisés recebeu. A promessa que vem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma promessa na qual eles aguardavam da conquista da terra. E eles tinham que enfrentar ali desafios. Eles tinham que enfrentar algumas turbulências. Eles teriam que avançar. No período em que Josué recebeu a notícia da morte de Moisés, eu pesquisei um pouquinho e eu não achei nenhuma informação de que Josué já pudesse estar sabendo da morte de Moisés. Mas aqui no livro de Josué, no capítulo 1, diz o texto que Deus fala a Josué e o anima. E Deus chega a Josué e diz, vou ler aqui na Almeida, ok? Que diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Em outras traduções diz, levanta-te. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui fala sobre o chamamento. Tenta pensar no impacto que Josué recebeu. Porque já é um impacto muito grande quando você ouve a voz de Deus. É um impacto muito grande. Nós que somos humanos, que somos carne, nós ficamos estremecidos quando ouvimos a voz de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já acordei numa madrugada com Deus chamando meu nome. E foi um impacto tão profundo que meu coração pulsava. O meu coração pulsava. E eu fiquei trêmula. Com aquela voz imponente, poderosa, me convocando para orar, para preparar uma palavra que eu iria ministrar num ministério. E aí o Senhor falava comigo, detalhadamente, o texto. E aí eu orei e comecei a escrever qual seria o texto, a palavra, começou a fluir. Mas, irmãos, eu estou falando do impacto que eu senti quando eu ouvi a voz de Deus chamando o meu nome. Roberta. Foi mais do que ouvir com o ouvido, irmãos, foi ouvir na alma, na mente, no espírito. O meu corpo estremeceu. E eu não levantei da cama, eu dei um salto. Então Josué, ele foi impactado com a voz de Deus, chamando ele, convocando ele, mas dando também a ele a notícia de que o seu líder estava morto. Josué certamente sabia que em algum momento ia chegar isso. Até porque, mais para frente, em Deuteronômio capítulo 31, Moisés, ele preparou o povo como uma despedida. Ele preparou
aquele que estaria assumindo a sua posição. Ele disse as mesmas palavras que o Senhor disse. E interessante como Deus é lindo. As palavras que Moisés, servo do Senhor, declarou sobre a vida de Josué, foram as mesmas palavras que o Senhor declarou sobre a vida dele, de Josué. Moisés era um homem íntegro, um homem verdadeiro para com o reino, para com a obra, que avançou, que guardava um testemunho diante de Deus. Lógico que como qualquer ser humano carrega falhas. Houve a falha de Moisés, né? Que ao invés de falar rocha, ele bateu na rocha. Mas não é o caso aqui no momento. Mas isso não anulou quem Moisés era diante do Senhor, a forma como o Senhor ouvia. O Senhor disse para Josué: Moisés, o meu servo está morto. Levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Havia uma conquista. Havia uma conquista para Josué e para o povo conquistar. Até aqui Moisés foi. Até aqui eu tratei com Moisés. Agora quem dará continuidade, Josué, é você. E esse foi o chamamento de Josué, vindo da parte de Deus. E nosso chamamento, irmãos, precisa cada dia causar um impacto em nós. O nosso chamamento não pode ser algo comum. O nosso chamamento e desígnio que nós temos, ela tem que ter um impacto em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, muitos não valorizam o seu chamado. Muitos pensam: eu sou só um homenzinho simples, um homem simples, uma mulher simples. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu só sei pegar a vassoura e varrer. Eu não sei nem evangelizar, mas eu entrego os panfletos. Muitas pessoas se diminuem, porque muitas vezes essa pessoa está na área da comparação. Eu não sei quais foram os sentimentos que Josué, nesse momento, ele carregou. Mas, vou dizer para você. Ser um substituto de Moisés não era para qualquer um. Ser um substituto de Moisés não era para qualquer um, não. Ser um substituto de um homem que, com um cajado, abriu o mar. Ser um substituto de um homem caminhou no deserto, vagou pelo deserto, mas voltou lá para falar à frente com o faraó, dando o recado de Deus: liberta o meu povo. Liberta o meu povo. E Deus mandando as pragas e o coração de faraó se endurecendo. Liderar um povo, que eu nem lembro que quantidade de tantas pessoas que eram. Era um e outro falando no ouvido de Moisés. E Moisés liderando aquele povo. Moisés avançando com aquele povo. Vamos avançar, essa é a ordem. E aí, por fim, conseguiram atravessar, né, o mar. Então, eu penso na grande responsabilidade. Na grande responsabilidade que Josué se viu diante dos seus ombros. Mas olha, talvez esse poderia ser o sentimento dele, mas quando se carrega um temor, quando se carrega um desejo no coração de fazer a vontade de Deus e dizer para Ele: eis-me aqui. Cai por terra todo qualquer sentimento que possa trazer diminuição. Todo e qualquer sentimento que possa te trazer o sentimento de que, eu não posso, eu não consigo.
cai por terra todo espírito de comparação, de desânimo. Porque Josué ele recebeu um chamamento, mas ele também recebeu uma promessa. E é lindo isso, porque dentro do nosso chamamento existe uma promessa. É algo que Deus poderia ter deixado Moisés viver anos de vida. A gente lê lá em Gênesis e a gente fala, meu Deus, esse povo era pré-histórico mesmo, porque o povo vivia 800 anos, o povo vivia 600, vivia não sei quantos anos. Deus poderia ter dado mais anos de vida a Moisés. Ele estava com, se não me engano, 120, quando ele já estava preparando o povo e dizendo, olha, sejam fortes, sejam corajosos. E quando ele chamou Josué diante do povo, lá em Deuteronômio 31, e declarou, olha lá, era Moisés da idade de 130 anos, 120 anos, quando morreu. E ele preparou o povo, preparou o coração do povo. Preparou Josué, declarou diante do povo quem seria o seu substituto. Deus poderia acrescentar na vida desse grande líder. Mas ele era simplesmente muito mais do que só um líder. O Senhor o chamou de meu servo. O Senhor poderia acrescentar anos de vida para que ele pudesse completar e ter essa conquista. Mas Deus não deixou de cumprir na vida dos patriarcas, porque eles, mesmo tendo morrido sem ver essa promessa completa, ela ia se concretizar e se fundamentar na descendência. Então, Josué, ele estava na dispensação. Ele estava ali servindo a Moisés, aprendendo. E aí o Senhor também deu uma promessa a Josué. Disse a ele, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Como eu prometi a meu servo Moisés. Eu prometo a você, Josué. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, mais uma vez ele fala. Como fui com Moisés. Assim sairei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Daí entra o encorajamento que Deus dá a Josué. É como se Deus estivesse dizendo nas nossas palavras para ele, Josué, eu sei que esse caminho é árduo, tá, para você. Eu sei que eu estou pedindo muito da sua força. Eu sei que parece ser muito, Josué, o que você está enfrentando agora. Eu sei que parece ser grande essa responsabilidade que pesa nos seus ombros, Josué. Eu sei que hoje, Josué, você se sente impotente, incapaz. Eu sei que hoje, Josué, você carrega um vazio dentro de si. Mas eu te digo, Josué, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque, irmãos, o mesmo sentimento que Moisés carregou, quando Deus se aproximou dele diante da sarça, dizendo, não chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é santo, lugar santo. E aí, Deus se revelou no meio da sarça, no meio do fogo, para Moisés. Trazendo, chamando Moisés, convocando Moisés para uma missão, libertar o povo de Israel. Certamente Moisés naquela época recebeu um impacto tão grande, pensando, quem sou eu? Para libertar aquele povo, tanto que é bíblico, está ali, é só a gente ler.
Moisés argumentou diante de Deus, eu não sei nem falar. Olha, tem aquela parte que ele argumenta. Ele argumentou. Vamos ler. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pode passar. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Avança. Pode avançar. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Se tiver aquela parte em que ele argumenta que não sabe falar, porque ele sofreu um impacto. A presença de Deus era tão gloriosa, que Moisés pensou: quem sou eu? Um homem simples, carne e osso. Quem sou eu para ouvir um chamamento desse, para Deus se revelar a mim diante dos meus olhos? Quem sou eu? Eu estava simplesmente ali, como pastor, cuidando ali do rebanho. E de repente eu nem esperava. De repente eu vejo uma sarça queimando, saindo vozes daquela sarça. O próprio Deus falando. O próprio Deus se revelando a mim. Como que a gente não se estremece diante da voz de Deus? Como que Moisés poderia não se estremecer? E ele disse: ah, Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. É uma responsabilidade tão grande. Falar no nome de Deus e cumprir uma missão de Deus. Falar para aquele povo de dura cerviz. Um povo que não carrega temor nenhum do Senhor. Como é que eu vou chegar diante desse povo e falar que o Senhor me enviou? Que autoridade o Senhor acha que eu poderia ter diante daquele povo para declarar: liberte o povo, liberte o meu povo? E não é justamente assim que às vezes a gente se sente, irmãos? A gente não se sente muitas vezes impotente diante de algumas situações. A gente não se sente às vezes impotente diante das situações da vida, no corriqueiro. Não é assim que a gente se sente? Não é assim que a gente se sente quando a gente recebe um chamado de Deus? Quando Deus te convoca, quando Deus diz que você vai pregar a palavra de Deus, não é essa palavra que você fala, que você pensa. Vou até contar um testemunho aqui, que quando eu estava assim, começando aqui no ministério, né, vindo, frequentando, né, eu era só visitante, e aí eu vim aqui para frente, às vezes sedenta, né, quando eu sentia no Espírito de vir, né, para receber, e aí demorou a ministrar na minha vida, sabe? O Senhor estava me quebrando. Aí eu falei assim: não, eu estava aqui, eu ministro na vida toda, todo mundo, menos em mim, né? Aí teve um momento assim que ele me olhou assim, fez assim, ele ia fazer assim, né? Aí eu olhei para ele, tipo assim. Aí ele veio ministrar na minha vida, assim, e falou: você será uma pregadora da palavra. Aí eu: amém? Sabe, irmãos, eu confesso que eu pensei: eu? Uma pregadora da palavra? Por que Deus não pode te levar para outros caminhos, irmãos? Por que Deus não pode te levar para outros caminhos? Né? Porque a gente às vezes está tão habituado só a fazer uma coisa, né? Porque estou anos no louvor. Anos no louvor. Recebi chamado louvor, estou lá 20 e poucos anos louvando, adorando ao Senhor.
E aí você pensa que você vai fazer só aquilo? Você pensa que você vai ser só uma levita? Você pensa que você vai ser, né, só a pastora, né? Você pensa que você vai ser só um líder de jovens? Você pensa que você vai ser só um adorador, um cantor? Você pensa que você vai ser só alguém que visita os hospitais e fala do Evangelho de Cristo, sou evangelista? Você pensa que você vai ser só um missionário? Não é pouco, não, é muita coisa. Mas Deus, Ele amplia a nossa visão, entende o que eu estou querendo dizer? Porque eu estava dentro de uma caixinha pensando assim, eu vou ficar aqui, né? Aleluia, igreja, vamos adorar o Senhor. Eu pensando que eu seria só aquilo, só a ministra de louvor da igreja. Para mim, já estava maravilhoso. Para mim, já estava muito bem a posição que o Senhor me chamou, que o Senhor tinha me colocado. Já estava feliz demais. Entende, irmãos? Mas Deus, Ele sempre tem além para nós. Ele sempre tem além para você. Então a gente coloca Deus numa caixinha, acha que tem que ser da forma como é. É desse jeito que vai ser. A gente muitas vezes subestima o poder de Deus. A forma como Ele quer fazer, como Ele quer realizar, como Ele quer trabalhar na nossa vida. Se Deus, muitas vezes, a gente está num caminho, mas se Ele te sopra muitas vezes para um vento, a outros ares, já entra o questionamento. Já entra muitas vezes uma insegurança. O que Deus está fazendo? O que está acontecendo? Né? A gente recebe palavras de bênção, palavras de ânimo, de encorajamento, profecias, né, de bênçãos, e você pensa assim, vai dar tudo certo, tudo está fluindo, tudo está maravilhoso, tudo, estou rompendo, glória a Deus. Irmãos, aí às vezes vem um vendaval, de repente às vezes se levanta uma tempestade no meio da sua vida, da nossa vida, aí você fica assim pensando, como assim? Como assim? O que está acontecendo? Tipo assim, Deus perdeu o controle. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos e o nosso coração só está na expectativa das coisas boas que vêm das mãos de Deus para a nossa vida. E aí, quando vem situações que nos contrariam, a gente questiona Deus. A gente questiona, a gente pensa, não é possível. Isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo com a minha vida, não é possível. Quando Deus dá uma palavra de prosperidade para a sua vida e de repente entra um vento e que, nossa, o que está acontecendo com as minhas finanças? De repente, você está com seu carro bom e o carro fica ruim. De repente, do nada, surge uma enfermidade. De repente, do nada, surgem situações em que você fica pensando, meu Deus, de onde veio esse vento? E às vezes a gente se vê em situação em que a gente tira o crédito de Deus, né? A gente acha que Ele perdeu a condução da nossa vida, a gente acha que Ele perdeu, que Deus não está me vendo, Deus não está me vendo, Deus não está me vendo. Deus muitas vezes só está no silêncio, observando a nossa atitude, observando a nossa postura, observando o nosso posicionamento, observando como Jó, né? Jó estava sendo observado por Deus e pelos demônios. Jó estava sendo observado por Deus e pelos demônios. Porque o Senhor estava disposto a abençoar um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem que se consagrava a sua família. Mas o diabo também estava ali incomodado com a capacidade de Jó de ser fiel ao Senhor. Ele estava incomodado que foi diante do Senhor, olha a prepotência. E o Senhor falou para ele, vixe, porque o Senhor já sabia. O que o diabo está fazendo aqui? É uma vida consagrada, uma vida rendida, incomoda o inferno. O inferno sempre vai se levantar. É um inferno, irmão, mas é um inferno. Não é o nosso irmão, não é a pessoa que está do nosso lado, é um inferno. E a gente precisa direcionar o nosso olhar ao que está acontecendo.
O que Deus está permitindo acontecer na minha vida? O que Deus está querendo trabalhar na minha vida? O que Deus está querendo tirar do meu coração? O que Ele está querendo moldar em mim? Enquanto a gente fica com o olhar perdido, pensando que a minha luta é contra um, é contra outro, e muitas vezes é o diabo que está lutando contra você para roubar o seu desígnio, o seu chamado. Muitas vezes o inimigo está se levantando contra você, mas às vezes a gente está distraído, a gente está errando o alvo. Não erre o alvo. Permaneça firme na promessa que o Senhor te fez. Avance, 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 prossiga. Porque Josué, mesmo de meio às suas dificuldades, mesmo olhando para o povo, disse, meu Deus, como é que eu vou liderar esse povo? Meu Deus, imagina só. Um arraial imenso. Várias tendas montadas, famílias e famílias. Irmãos, você sabe, quem tem família sabe que não é fácil. A gente sabe que se levanta sempre alguma coisinha para a gente resolver no nosso lar. No meio da nossa família, no meio da nossa parentela. E somos maduros para entender que muitas vezes nós estamos na comunhão de Cristo. Mas muitas vezes, existem choques, Porque é viver em família. Nós estamos sendo aperfeiçoados para morar junto na eternidade, nos céus. Aqui é o treinamento, aqui é o lugar em que Deus está trabalhando o nosso coração. Trabalhando em nós. Fazendo eu não olhar simplesmente para o outro, mas eu me olhar também e dizer, em que o Senhor está me moldando, em que o Senhor está. Porque você pode ter todas as razões, eu posso ter todas as razões que me justificaria. Mas uma pergunta não pode faltar na nossa vida, porque foi a pergunta que eu fiz para Deus quando eu passei por todos os meus processos. Eu perguntei para Deus, Senhor, em que o Senhor está me moldando? A gente acha muitas vezes que a gente está sendo punido. Pelo contrário, muitas vezes você está recebendo um presente de Deus e nem sabe. Às vezes nós pensamos que nós estamos sendo punidos por Deus. Às vezes nós pensamos que nós estamos sendo perseguidos. Às vezes nós pensamos que nós estamos, poxa, estou sofrendo, Senhor. Mas aquele sofrimento ali, o Senhor quer gerar com aquela situação um molde. Entende? Porque a nossa forma, ela é imperfeita. Nós estamos, muitos assim, às vezes assim, tão confortáveis na nossa forma. Não, Deus não quer que você viva e você viva na sua forma. Ele quer acrescentar. Ele quer acrescentar os ingredientes dele, te modelar. Ele quer nos modelar. Ele quer trabalhar cada dia em nós, no nosso coração. Então, aquilo que às vezes parece ser tão doloroso, irmãos, é o aperfeiçoamento perfeito de Deus na nossa vida. Os dias que eu mais chorei foram os dias em que eu mais fui moldada, trabalhada por Deus. Os dias que eu mais chorei e pensei, estou sendo punida por Deus, estou sendo castigada por Deus. Senhor, como assim? Eu te aceitei, eu estou na tua casa, eu larguei o mundo, Senhor. Tudo bem, eu fui por um caminho errado, o Senhor consertou, o Senhor me endireitou novamente, eu procurei consertar o meu caminho, me casei, Senhor, me batizei, apresentei meu filho na tua presença. O Senhor levou eles. Por quê, Senhor? Por que o Senhor está me castigando? Porque lá atrás eu cometi um erro. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele não trata dessa forma com a nossa vida. Ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade com a nossa história, com a história que Ele criou e que Ele escreveu. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o Senhor precisa reescrever. Porque Ele sabe aonde vai dar lá na frente.
ainda que seja para te causar uma maior dor aqui, ainda que Ele tenha que permitir que você seja ferido aqui, para que lá na frente você esteja de pé, para que lá na frente você conte o testemunho, para que lá na frente você glorifique o nome dEle. Por isso que é importante a gente glorificar a Deus aonde estamos. Está no vale, glorifique. Está na perda, glorifique. Está sendo honrado, glorifique. Glorifica a Deus na sua vida, na sua história, no seu chamado. Existem momentos em que você sente desânimo de vir para a igreja. Oh, bem-vindo, glória a Deus por isso. Eu passei por momentos de desânimo. Mas eu perseverei. Teve uma jovem que chegou para mim, uma amiga de ministério. E já há anos já na igreja também, junto comigo, crescendo no ministério. Ela passou por um momento difícil na sua vida. E ela disse assim para mim, me perguntou, me pediu um conselho, disse: como que você faz para conservar a tua confiança em Deus? Como que você faz para conservar a sua fé e se manter de pé diante das dificuldades? Não existe respostas, irmãos, que eu posso dar para você, mas uma eu sei, é algo que eu carrego. Eu falei para ela: você entregou a sua vida para Jesus? Sim. Confia. Só confia nele. Só confia nele. Eu sempre acreditei em Deus, irmãos, e o Espírito Santo me lembrou de uma forma tão linda, tão maravilhosa, do meu encontro com Ele, ainda muito nova. E eu naquele quarto, oprimido, aquele quarto, tinha uma imagem, uma imagem, né, irmão? Não vou nem dizer que é santo, que não é. E eu cobria com um pano, falava assim: isso aí está me dando medo. Eu não sei se ficava pior coberto, ou se era melhor deixar descoberto. Eu sei que eu queria dormir. E eu falava assim: eu vou cobrir isso, porque isso está me dando medo. Eu tinha volta de 7 anos. Aí, a cama assim, estava assim, a janela aqui, né? Não era a minha casa, tá? Era a casa dos meus parentes, que eu viajava para lá. E aí, eu me ajoelhava e olhava para o céu e começava a falar com Deus. E eu falava assim: eu não preciso recorrer a imagens, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor é vivo, mesmo que eu não possa te ver. E o Senhor me trazia à memória isso, irmãos. Eu era criança, ninguém me apresentou Jesus, não. Ele se revelou para mim. Mesmo que eu tivesse demorado a um encontro com Ele, sabe? Mesmo que não houvesse ninguém que me levasse ao caminho, um dia Ele me encontrou. Mesmo quando eu fiz o meu caminho, Ele veio e endireitou. Filha, eu estou te machucando, eu estou arrancando, filha, porque eu tenho algo além para você, que não é isso ainda. Não é isso ainda. Então, existem feridas que doem em você, que doem na sua alma, que doem no seu interior, que te machuca, que te espreme, te imprensa, mas o Senhor está te moldando. Nós somos como um vaso, nas mãos do oleiro, como foi pregado aqui ontem para a pastora Camille. Nós somos o vaso. E quando esse oleiro nos molda, Ele está fazendo o que Ele quer na sua vida, sim. Porque Ele está te proporcionando o melhor. Ainda que você chore, ainda que seja angustiante, ainda que você pense: eu vou sair da igreja, eu não aceito. É humilhação. Irmão, suporte. Suporta o processo. Porque a gente espera a honra de homens, mas ela não vem de homens, ela vem do Senhor na tua vida. Ela vem do Senhor. E aí a gente precisa, como Josué,
secar as lágrimas. Perdi meu líder morreu. Não, minha vida acabou, não tem como continuar. Tem como continuar sim, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Irmãos, os seus processos, a sua luta, a sua lágrima, ela vai trazer uma recompensa lá na frente. Então suporte, seja obediente ao Senhor, como Josué se posicionou. Irmãos, não importa aquilo que venha a ser tirado da tua vida, que o Senhor por vezes esteja permitindo, e você pensa que aquilo é tudo na tua vida. O que importa, irmãos, é que você não perca a tua comunhão com o Senhor. Que você não saia da sua caminhada com Ele. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Josué nos ensina. Ele nos ensina que a caminhada com Deus, e eu só chego diante da promessa quando eu aceito em obediência, em rendição. O Senhor disse, e o propósito era trazer a memória dos israelitas, inclusive das gerações futuras, 2 fatos importantes nessa situação aqui com Josué. A terra prometida era uma dádiva que eles estavam recebendo. Mas a posse era o cumprimento das promessas. Entende que você recebe dádiva, e você precisa perseverar debaixo dessa palavra. Mas você precisa tomar posse. Às vezes a jornada é longa, às vezes a jornada é dolorosa, às vezes você pensa, não vou chegar, está difícil demais esse deserto, eu vou retroceder para onde tem água, porque eu estou olhando, estou vendo um deserto, Senhor, eu estou com sede, eu estou morrendo, Senhor, me ajuda. Mas o Senhor te diz, não, retrocede, avança. E aí, quando você avança, você vai encontrar um oásis à tua disposição. Porque Deus jamais permitiria que você passasse um deserto e enfrentasse sede, se não fosse realmente para te saciar depois. O Senhor estava forjando Josué. O que começou com uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e continuou por intermédio de Moisés, estava para se cumprir sob a liderança de Josué. Mas existe uma coisa, a fidelidade da geração de Josué seria provada na batalha. Não podemos simplesmente nos apoiar debaixo de uma promessa. É caminhando, é avançando, é prosseguindo, é sendo fiel, é sendo rendido. Não se apoie na promessa. Não se apoie na promessa. É uma palavra liberada. É uma palavra liberada. Mas que eu e você precisamos, diante da batalha, assim como Josué, ser aprovados. Na nossa caminhada, a gente precisa manter o foco. Tomar o devido cuidado para que nós não sejamos reprovados. O fato de Josué ter sido convocado por Deus não representava que ele poderia simplesmente ser aprovado, não estava definido, não. Existia uma longa caminhada, avança. E qual seria o segredo que a gente pode ter? Qual o segredo que a gente pode trazer nessa noite aqui? Para que a gente possa continuar e avançar em fidelidade. Nós que somos falhos. Nós que enfrentamos desafios, guerras. Simplesmente manter um coração de criança.
trazer à memória o teu primeiro amor. Eu disse para você aqui que quando eu passei um dos piores processos na minha vida, eu estava no meu primeiro amor. Eu não questionei a Deus, eu não argumentei, embora, assim como a mulher de Jó chegou para ele e disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu tive uma pessoinha abençoada que chegou diante de mim e falou para mim, poxa, mas você aceitou Jesus tão pouco tempo. Você está na igreja, passou por tudo isso? Eu olhei assim, eu baixei a cabeça e... Mas eu entendi que aquele recado era um recado das trevas para mim. Amaldiçoa teu Deus e morre. Vai lá ser enterrado lá com eles. Sufoque a tua vida, pare, retroceda. O que isso aqui tem para você? Você perdeu tudo? O que Deus ainda poderia ter de bom para você? Porque, caramba, você aceitou Jesus e já passou por isso tudo. O que Deus tinha de bom para mim? O meu testemunho iluminou os olhos de muita gente. O meu testemunho levantou muitas pessoas caídas. O meu testemunho foi pregado em muitas igrejas. O meu testemunho consolou o coração de uma jovem que perdeu seu irmão tragicamente. E quando eu fui visitá-la, ela olhou para mim e disse, como eu queria a sua presença aqui. Como eu queria receber o seu abraço. E entender que o mesmo Deus que te consolou e te fortaleceu e te põe de pé, é o mesmo que vai me fortalecer e me pôr de pé. O meu testemunho me trouxe até aqui. E eu não sei ainda onde o Senhor vai me levar. E onde Ele vai te levar, mas eu sei que Ele é Deus. Não abra mão da promessa que Deus tem na tua vida. Não troque por migalhas desse mundo, irmãos. Permaneça, prevaleça, avance. Mesmo que seja chorando, é tempo. Se for o tempo de chorar, que chore. Mas chegará o tempo de sorrir, como disse aqui, a minha bênção. A minha restituição. De uma nova família. Na presença do Senhor, caminhando, fazendo a obra junto, avançando junto. É uma restituição, é uma bênção, é uma conquista. Entende, irmãos, que existe coisas na nossa vida que, por mais difícil que seja, olha, a tua vida não acabou naquilo ali, não. Que a gente tenha uma mania, né? De pensar que tudo ali acabou, porque naquele momento você discutiu com o seu esposo. Tudo acabou porque aquela conta ficou zerada. Tudo acabou porque você não tem mais um carro para vir para a igreja. Deus te tem pernas. Deus vai te dar a condição de você pagar o Uber e vir para a igreja. Tudo acabou porque aquele emprego fechou a porta. Deus vai abrir outra. Tudo acabou porque o padrão mudou. O padrão financeiro mudou. Minha vida antes era X, agora é Y. Como é que a gente vai viver? Está tudo tão caro. Deus vai continuar provendo. Ele não mudou. Ele não mudou. Quem muda muitas vezes é o nosso coração, o estado do nosso coração muitas vezes muda. Às vezes a gente vive numa gangorra, cuja nossa fé está lá em cima, glória a Deus, aleluia. Aí quando, aí de repente está lá embaixo, nada está dando certo. Senhor, meu Deus, que prova, que luta. Olha, a gente tem prova, a gente tem guerra, a gente tem luta, mas olha, deixa eu te falar, tudo está sendo para o aperfeiçoamento e para a glória do Senhor.
O apóstolo, em uma pregação, ele disse que a única vida legítima dentro do evangelho é uma vida consagrada, de uma coisa certa, meu filho. Se você quer ter uma vida legítima, viva uma vida consagrada. Essa vida de legitimidade diante do Senhor, ela te acrescenta alegria, ela te acrescenta abundância. Ela te acrescenta alegria, às vezes, talvez você tem motivo nenhum. Ela te acrescenta abundância sem você precisar ter muito. É uma vida completa em Deus. Uma vida completa em Deus. Então eu disse aqui para você, que Josué recebeu um chamamento, ele recebeu uma promessa, ele recebeu o encorajamento, e hoje não é diferente. Nós continuamos sendo encorajados por Deus, nós continuamos recebendo palavras, não temas. Nós continuamos ainda recebendo, sabe, o cuidado de Deus em nossas vidas, ainda que às vezes Deus silencie, Deus usa as formas que Ele tem de usar. Eu falei para você que nós somos uma grande família e às vezes da nossa casa ou dentro da igreja existem algumas desavenças, mas Deus, Ele muitas vezes está nos moldando, trabalhando em nós. Às vezes você está triste, mas existe alguém que vai te abraçar. Deus vai usar o abraço de alguém para te curar, para te restaurar. Deus vai usar o sorriso de alguém. Deus vai usar a palavra de alguém. Porque Deus, Ele é multiforme. Ele está em mim, Ele está em você. Às vezes quer ouvir só o brado de Deus. E muitas vezes Ele está falando e a gente não está percebendo. Ele está falando através do raiar do sol. Esses dias eu estava com um sentimento dentro de mim que eu falei, Senhor, isso está me consumindo, eu não quero isso, eu não aceito isso. Senhor, tira isso de mim. Eu não sou um vaso para carregar lixo, não. Eu sou um vaso para carregar a Tua presença, Senhor. E eu estava aquilo lutando, remoendo dentro de mim. E eu ouvi assim, 5 dias, Salmo 5, 5 horas da manhã. Foi assim, aí eu falei, amanhã eu vou acordar às 5. E aí, nesse período, eu ia lá no terraço, e aí eu olhava para o céu, irmãos. O sol nem tinha nem despontado ainda. Só aquele raio assim, né, aquelas nuvens que estavam assim, toda assim avermelhada, com laranjada assim. Você leva assim o céu azul, aquele combinado de cores. E eu fiquei assim, meu Deus, que glorioso. Que glorioso. E aquilo ali já te renovava, sabe? Já te renovava. E aí tá, amém, oração e oração. Segundo dia, no pique, né? E fui, Senhor, glória a Deus, que glorioso. Terceiro dia, já a cama, né? Já, vou junto, o colchão junto comigo. Ai, Senhor, amém. Aí cheguei lá, Senhor, eu estou muito cansada, tá difícil. Amém, Senhor, que glorioso. Aquele renovo. O cumprimento dos 5 dias, cumpri. E eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu estou dizendo para você algo tão simples, porque a gente espera algo muito grandioso. E Deus é grandioso, é poderoso e faz coisas grandiosas. Eu não estou diminuindo Ele falando isso, não. Mas eu estou ensinando você e dizendo para você que nós precisamos aprender a ver Deus nas coisas humildes, nas coisas simples. Nós ficamos olhando para tanta coisa à nossa volta. Nós olhamos para os problemas, nós olhamos para aquilo que não temos, nós olhamos para aquilo que nos falta, nós olhamos para a vida do irmão, nós olhamos tanto, distraímos tanto, e Deus às vezes só quer que você olhe por uma flor. Só quer que você contemple a beleza da criação. Só quer que você contemple o nascer do sol, a glória dele que se revela na natureza. Que isso te traz uma paz, que te renova, que te transforma. E você vê, caramba, Deus é um Deus criador, poderoso. E a gente muitas vezes diminui Deus por causa de circunstâncias passageiras. Passageiras.
passageiras. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Tudo passa. A promessa dele não, ela permanece. Mas nós é que estamos sendo aperfeiçoados. É o teu olhar, é a tua visão que vai te levar à tua promessa, irmãos. O quanto você se perde no caminho, se você ficar olhando para o lado, você vai perder a direção. Então olha para frente, avança. Suporte. Aí o Senhor disse a Josué. Olha, eu acabei de falar isso aqui, no versículo 7 diz: então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Existe um caminho, uma direção, um mapa, existe um manual de vida, que é a palavra. Nós temos recebido palavras de vida, palavras de fundamentação, palavras que você olha assim, meu Deus, o que é isso que eu estou recebendo? O que é isso que está entrando? Não entra por aqui, sair por aqui, não, é entrar, fluir, deixar fluir dentro de nós. A palavra de vida, a palavra de transformação, a palavra que é o caminho, a verdade, a vida, a direção, que não vai falhar, não vai errar. Aí, continua no versículo 8, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, como a pastora disse aqui. Ou seja, quando você projeta a sua voz para falar para alguém, mas você está falando para alguém, mas isso também está entrando. E é por isso que existe um mistério na evangelização. Quando nós falamos, às vezes nós estamos, irmãos pesados. Nós estamos ali, Senhor, não estou nem com disposição, não estou muito bem para falar de Jesus para as pessoas na rua, não. E não estou com ânimo, não, mas você vai lá falar do amor de Deus, incrível, aquilo ali parece um bate-volta. Você lança a palavra entra em você. Você fala do amor de Jesus aqui, aquela alegria vai voltando, aquela disposição, o ânimo vai voltando dentro de você. Porque não cesse de falar do livro, de meditar. E aí é Ele que vai ser a instrução para te guiar, te dirigir no caminho e te fazer prosperar. Mas não é a prosperidade que o mundo pode te dar, porque é a prosperidade que o mundo pode te dar, irmão. Ela é passageira, mas a prosperidade que Deus vai te dar, ela é eterna. Então a gente tem que viver nessa vida como alguém que reina. Príncipes e princesas, sacerdotes. Aleluia. Aí o Senhor encerra dizendo: não te mandei eu. Josué, eu te dei uma ordem. E essa ordem, por mais difícil que seja, por mais que você não esteja entendendo, Josué, seja forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu te dei uma ordem. Eu não estou garantindo que não vai ter luta, que não vai ter guerra, que não vai ter desafios para você enfrentar, mas eu te dei uma ordem. Avance, Josué. Vá à frente, Josué. Conduza o meu povo para a promessa. Conduza o meu povo para a conquista. Conduza eles, Josué. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu estou contigo e a minha geração se estende. A minha fidelidade se estende de geração a geração. Então, Josué, eu estou contigo. Não se esqueça disso. Então, cada passo de Josué, batalha, dificuldade, agora com o povo, com os inimigos, vamos lá. Ai, Senhor, estou cansado. Josué, seja forte e corajoso, estou contigo. Irmãos, é para nossas vidas, nos dias de hoje. Continua sendo para a minha vida. Há anos atrás eu recebi esse papelzinho. Ser forte e corajoso.
Se passaram anos. E às vezes a gente enfrenta desafios e lutas que a nossa fraqueza quer vir para fora. A nossa inclinação à carne vem para fora. A falta de humildade vem, a arrogância vem, o ego vem. A prepotência vem. O medo vem. A tristeza vem. A dúvida vem. Vem comparações, vem tudo, vem tudo de ruim. E aí a gente vê o quanto a gente precisa lembrar do que Deus fala conosco. E como Josué precisou suportar os dias difíceis, trazendo à lembrança o que Deus falou para ele, ó. Não temas, seja forte e corajoso. Por que Deus estava mandando Josué ser forte e corajoso? Porque teria desafios. Eu passei pelo desafio, mas eu enfrentaria outros. Você passa por desafios, você supera, você avança, daqui a pouco se levanta outros desafios para você superar. Mas tudo é uma experiência, é um tratar, é um trabalhar. O meu posicionamento diante de um desafio, diante de uma guerra, diante de uma luta, diante de uma provação, dependendo do meu posicionamento aqui, eu vou ser reprovado e não vou conseguir avançar. Mas o meu posicionamento de observar, meditar, confiar, saber que é no Senhor, na palavra, no caminho dEle, nas instruções, que me fará prosperar. E a palavra do Senhor também diz, crede em seus profetas e prosperareis. Ouve o seu líder, ouve o seu pai espiritual, o nosso pai. Sempre tem instruções. Suporte às vezes as correções. Porque não é para o mal, é por amor. Porque o pai ama e corrige aquele a quem ele ama. Entende, irmãos? Então eu preciso pensar. Cara, se eu não fosse amado por Deus, a minha vida seria um mar de rosa, né? Nada aconteceria, não teria nenhuma aprovação, né? Se eu não fosse amado pelo meu pai, pela minha mãe, eu não seria corrigido. Se eu não fosse amado pelo meu líder, ele não me corrigiria. Se Deus está mostrando algo, não é para me humilhar, não é para me abater, é para me fazer crescer. Se Deus muitas vezes aperta um pouquinho a nossa vida e dói, é porque o Senhor quer que você avance, que você cresça. Mas o segredo está em permanecer na fidelidade. O segredo está em permanecer diante dEle, confiando. E eu já estou encerrando. Eu esqueci, eu perdi o outro papelzinho aqui. Mas Isaías 60, versículo 1, se eu não me engano. Amém? Levanta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a ordem que o Senhor te disse. Está prostrado? As situações estão te colocando prostrado. As situações querem te fazer permanecer prostrado. O Senhor te diz, levanta-te.
É a mesma palavra que ecoou há anos atrás, ainda ecoou nos dias de hoje. O Senhor disse a Josué, levanta-te. Em outras traduções, dispõe-te. Ele ainda ecoa no dia de hoje, dizendo, levanta-te, resplandece. Você carrega uma luz. Você carrega uma luz para a salvação. Você carrega uma luz para a glória dEle. Você carrega uma luz para o louvor dEle. Você carrega a luz não para envergonhar o nome dEle nessa terra, mas para levantar o nome dEle e exaltar o nome dEle. Você foi chamado, você foi convocado. Deus te deu um chamamento. Deus te deu, Deus te escolheu. E isso já nos basta, irmão, já é suficiente para que a gente continue a nossa caminhada, dizendo, Ele me escolheu. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para que você entenda os pensamentos de Deus, é necessário guardar o pé, guardar o seu coração, guardar e conservar sua integridade, seu posicionamento diante dele, diante do chamado que ele te deu. É necessário suportar, é necessário ser obediente, obedecer ao chamado. Como Josué, logo em seguida no versículo 10 diz que então ele deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. É obediência, é posicionamento. É não deixar que circunstâncias te tirem do seu lugar, da sua posição. É você se autoanalisar e se colocar na condição de servo, meu servo Moisés, como nós ouvimos aqui. Ser servo. Independente de qualquer título, rótulo que eu e você vimos carregar. O nosso maior rótulo que nós precisamos ter é o rótulo de servo. E quando eu sou servo, eu sei servir. Quando eu sou servo, eu sei acatar ordens. Quando eu sou servo, eu não discuto, eu não fico pensando, não. E não, eu simplesmente obedeço, mesmo que no meu coração, na minha mente, eu não entenda. Mesmo que eu não esteja entendendo, tá? Eu vou acatar porque eu sou servo, porque eu vou entender, porque eu vou te dizer, Deus não brinca. E Deus não falha. Ele é Deus. O que está designado para você vai acontecer. Mas assim como eu disse que a geração de Josué seria provada na batalha, nós estamos sendo provados na batalha. E esse povo precisaria entender bem, muito bem, quem eram os inimigos dele, para que eles lutassem, avançassem, mas não na força deles. Josué, quando você pensar que é na tua força, lembre-te que lá quando você estava fraco, desamparado, desanimado, eu te disse, Josué, não temas, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Sou eu que sou contigo, sou eu que sou sua força. Lembra-se sempre disso, Josué. Então, meus irmãos, a gente sempre precisa trazer à memória o que pode nos trazer esperança. Que Deus já me fortaleceu lá atrás, é o mesmo Deus que me fortalece aqui. O Deus que me conduziu até aqui, é o mesmo Deus que quer me conduzir mais à frente. Mas é o meu posicionamento que fará a diferença. É a minha confiança, a minha rendição, a minha obediência. É o posicionamento. Amém? Igreja, nesse período em que eu passei por essa provação,
eu recebi muito acolhimento, muito abraço, muita força dos irmãos. Mas existem momentos na nossa vida em que, às vezes, você parece estar passando sozinho. Às vezes parece que ninguém está vendo. Às vezes é um momento seu e Deus. Seu e de Deus. É um momento que Deus está amassando, preparando o vaso. E mesmo que você pense, não, eu estou abandonado, estou sozinho, não tenho ninguém, está difícil essa guerra, não encontro palavra de conforto, não encontro razão. Às vezes a gente parece que perde a alegria, né? Seja constante. Traga à memória o que te traz esperança, ainda que naquele momento você não tenha esperança. Sabe por quê? Porque é um momento, é uma estação. É um estado que mudará. O mais importante não é como você está, mas o importante é você permanecer. E é por isso que a gente precisa tirar a nossa visão das distrações, que está dizendo para você que tudo está errado, que é mais fácil desistir, é mais fácil retroceder. Não vou avançar com esse povo, não. Permaneça na posição que Deus te colocou. Para ouvir a voz dEle, o direcionamento dEle. Porque Ele te guiará. Ele te conduzirá e não falhará. Ainda que seja com lágrimas. Amém? Ainda que seja com dor. Como cantamos essa canção, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Creia, o Senhor está recolhendo as suas lágrimas. Elas não estão sendo desperdiçadas. Elas estão sendo faladas e vistas no céu. Elas estão sendo armazenadas. E você colherá. E você colherá. O segredo está em perseverar. Está seco, está árido, Senhor, meu coração. Permaneça. Senhor, eu não consigo nem abrir a boca. Chore. Já se viu assim, momentos assim, que você vai se ajoelhar para falar com Deus? Para chorar, né? Para orar e você só chora. Já aconteceu isso comigo, eu sei que já aconteceu com você. Então, se for as lágrimas que vão ser a sua oração, que seja. Porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Nossa vida é uma estação. O importante é você identificar cada momento e cada estação em que você está vivendo e permanecer fiel. Amém? Vamos ficar de pé? E carabadaço.